Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel no deserto em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra eles, contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, ou seja, em cima do monte, e a vara de Deus estará na minha mão, o cajado estará na minha mão. E fez Josué como Moisés havia dito, pelejando contra Amaleque. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E fez Josué no versículo 10 como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Essa passagem é muito interessante, porque ela nos fala sobre a primeira batalha, o primeiro confronto que o povo de Israel teve que combater. Os primeiros inimigos do povo de Israel no deserto. E a Bíblia diz que era o povo de Amaleque, os amalequitas. Os amalequitas eram um povo realmente muito cruel, implacável e sanguinários. Eles se dedicavam a sacar as caravanas, matar aqueles que estavam passando pelo deserto. Mas para entender melhor essa batalha, eu gostaria também de ler o livro de Deuteronômio, capítulo 25, lá no versículo 17, 18, que diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho. Olha só, Deus falando com seu povo através de Deuteronômio. Quando vocês saíram do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda, atrás, todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado, afadigado e não temeu a Deus. Notem que poderoso. Primeiro, Amaleque atacou o povo de Israel de surpresa. E essa passagem que nós terminamos de ler nos dá detalhes importantes. Amaleque não só atacou de surpresa, como os atacou pela retaguarda, atacou eles pelas costas, atacou eles por trás. Terceiro, Amaleque atacou os mais fracos, aqueles que estavam mais cansados, as crianças, os idosos, os mais fragilizados e desprotegidos. E na vida, muitas vezes, eu e você vamos passar por desertos e teremos que enfrentar Amaleques. Um inimigo que nos ataca de surpresa, um inimigo que nos ataca pela retaguarda, pelas costas, por trás, no momento que nós jamais esperaríamos. Um inimigo que nos ataca quando estamos fracos, quando estamos cansados, fadigados. Mas a boa notícia que eu tenho para você hoje é que Deus continua operando milagres no deserto. Deus continua nos dando vitórias no deserto e a tua vitória será certa em nome de Jesus. Porque é um verdadeiro milagre que um povo de escravos, como o povo de Israel, poderia derrotar um povo de guerreiros como era o povo de Amaleque, os amalequitas. E não apenas isso, nós precisamos entender que eles teriam que derrotar os amalequitas no lugar onde eles dominavam, o território deles, que era o deserto. E Deus deu ao povo de Israel uma vitória milagrosa sobre os amalequitas. E em nome de Jesus, permita eu ser profeta. Eu quero declarar que vem vitória sobre a tua vida em nome de Jesus. Mesmo no meio do deserto, você não apenas receberá milagres no deserto, mas você também receberá vitórias no deserto. Receba essa palavra na sua vida, no nome poderoso de Jesus. Amém? Há três coisas que me impressionam, há três coisas que me impactam e eu creio que vão nos ajudar a termos essas vitórias no deserto. Primeiro, o versículo 10 de Êxodo diz que fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. A Bíblia diz que Moisés foi para um lugar alto,
subiu uma montanha para poder ver de lá a imagem completa do campo de batalha. E aqui está um segredo, aqui está um conselho, uma instrução. A primeira coisa que você deve fazer quando enfrentar um inimigo, quando estiver diante de um inimigo, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer quando estivermos atravessando um deserto, a primeira coisa que você tem que fazer quando estiver passando por uma luta, estiver passando por uma prova na sua vida, é aumentar a sua perspectiva. Aumente a sua perspectiva. Eu vou te dar um exemplo. Quando o povo de Israel estava no vale de Elá e viu o gigante Golias, eles pensaram, é muito grande, nós não poderemos vencê-lo. Davi viu o mesmo gigante, mas ele estava nas mesmas circunstâncias, mas ele pensou diferente. Ele olhou o gigante e disse, é muito grande, é impossível eu não errar. Muitas vezes, a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida é uma questão de perspectiva, como você vê as coisas. É por esse motivo que é muito importante nós aumentarmos a nossa perspectiva, principalmente em momentos em que estamos atravessando um deserto. Por quê? Porque a perspectiva no deserto ela é desoladora, todos sabemos. Em um deserto não existe água, em um deserto não há comida, não há recursos, não há vida, no deserto não há esperança. Então, quando você precisar tomar decisões no deserto, você precisa aumentar a sua perspectiva. E foi isso que Moisés fez quando ele sobe ao monte. Ele subiu ao monte e ele aumentou a sua perspectiva. E com isso ele pôde ver a situação real, a circunstância, e ele conseguiu ver a ordem da batalha de uma forma mais ampliada. E guarde isso, quando você sobe um monte, ou seja, quando você aumenta a sua perspectiva, mesmo estando no deserto, você pode ver que o Egito ficou para trás. Que o tempo da escravidão ficou para trás, que os tempos de dores, de tristezas, que as cadeias, os grilhões, eles foram deixados para trás, que a opressão foi deixada para trás. E quando você sobe no monte, você vê que essas coisas foram deixadas para trás e que a sua próxima estação é a terra prometida. A perspectiva te ajuda a ver que você ainda não está aonde gostaria de estar, mas que você já não está mais aonde você estava. A perspectiva te ajuda a ver para onde você está indo, para a terra prometida. A perspectiva te ajuda a ver com os olhos da fé. Então entenda isso hoje. Quando você eleva sua expectativa, você passa a ver que essa estação que você está vivendo, ela é temporária. Você passa a ver que uma falha, um erro não é fatal. Você pode errar, mas você não é um erro. Você passa a ver que o deserto não é o seu final. Isso que nós estamos passando, que você está passando, esse deserto é apenas um capítulo, uma estação da tua vida. Isso é passageiro, isso é temporário e vai passar. Guarde isso, anote isso. Quando você muda a sua maneira de ver o deserto muda. Ah, meu Deus, deixa eu repetir isso para você. Quando você muda sua perspectiva de ver o deserto muda, o deserto floresce. Você pode ver o deserto como um lugar de castigo, como um lugar de punição. Ou então, você pode ver o deserto como um local de preparação antes de entrar na tua terra prometida. Tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de como você vê. Você pode ver Amaleque como uma ameaça, você pode ver o inimigo como algo que vai te destruir, mas também você pode ver Amaleque como a oportunidade da sua primeira vitória. Tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de como você vê. É uma questão de ver as coisas como Deus vê. Jesus falou, se os olhos forem bons, forem luz, tudo que você vê é luz. Se forem trevas, tudo que você vê é trevas.
Se você quiser aumentar a sua perspectiva, em primeiro lugar, não tenha uma visão terrena, tenha uma visão espiritual celestial. Segundo, não coloque seu foco no problema, coloque seu foco na promessa que Deus tem para a tua vida. E em terceiro lugar, não veja que você pode fazer algo, mas o que Deus pode fazer através da sua vida. Sim, faz a sua parte, mas você crê que Deus pode fazer coisas ainda maiores através de você. Queremos receber um milagre, mas na maioria das vezes nós não recebemos porque está no simples fato de não mudarmos a nossa perspectiva. E eu encorajo você nesse momento de pandemia, nesse momento difícil de deserto que nós estamos enfrentando, a mudar, aumentar, ampliar a sua perspectiva. E entenda que esse tempo é um tempo de treinamento para a sua próxima estação. E eu declaro sobre a tua vida que depois desse deserto virá a terra prometida em nome de Jesus. Amém? Em segundo lugar, Êxodo 17, versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Quando você estiver em um deserto e você tem que enfrentar o inimigo, Amaleque, em segundo lugar, você não pode baixar os braços. Você não pode baixar as mãos. O texto diz que Moisés está no topo daquele monte, no cume daquele monte, e ele levanta suas mãos, e quando ele levanta as mãos, ele levanta com a vara de Deus, o cajado. Isso significa que ele começou a orar, a interceder pelo povo de Israel. E se você quer vencer o seu inimigo, Amaleque, você tem que levantar as mãos para orar. Você tem que levantar as mãos para louvar, para adorar, para interceder. A vida ou a morte, a vitória ou a derrota, o sucesso ou o fracasso deste povo de Israel dependiam da oração de Moisés. E é por esse motivo que a oração de Moisés não poderia ser qualquer tipo de oração. Não poderia ser uma oração passiva, uma oração displicente, uma oração indiferente. Não poderia ser uma oração morna, orar por orar. Não, teria que ser uma oração fervente, persistente, perseverante. E essa passagem me impacta, porque ela me ensina que não somente há poder na oração, mas também o perigo que existe quando não há oração. Porque a Bíblia nos ensina nesse texto que quando Moisés levantava suas mãos para orar, para interceder, o povo de Israel prevalecia. Olha o poder da oração. Mas quando Moisés baixava os braços, cessava a oração, quando ele parava de interceder, a Bíblia diz que quando ele parava de adorar, de louvar, de interceder, de orar e adorar, o povo de Israel começava a retroceder, os amalequitas a avançarem e o povo estava perdendo a batalha. Entenda isso. É uma imagem incrível do que acontece quando você ora. E quando você para de orar, quando nós oramos, nós estamos seguindo em frente, nós estamos conquistando novos territórios. Porém, quando nós paramos de orar, quando nós não adoramos, quando nós não buscamos a Deus, não temos uma vida devocional, não temos uma vida de louvor, nós estamos constantemente retrocedendo em todos os aspectos da vida. Passamos a ser dominados ao invés de dominar. Vamos sendo conquistados ao invés de conquistar. Igreja, eu sei que nós estamos passando por tempos muito difíceis, de tempos de incertezas, porém, não é hora de baixar os braços. Por favor, preste atenção, olha para mim. Não é hora de baixar os braços, não é hora de baixar a guarda, não é hora de deixar de orar, não é hora de deixar de louvar, não é hora de parar de amar, de parar de perdoar, não é hora de deixar de dar, de semear, não é hora de parar de servir, de ser fiel a Deus e liderar. Devemos levantar os braços, devemos levantar a guarda. O inimigo avança no momento em que você diminui a intensidade da sua oração.
do seu louvor. Porém, o inimigo retrocede quando você levanta as suas mãos. O deserto se cruza com os braços levantados. O deserto se cruza com uma vida de oração, com uma vida de louvor, com uma vida de adoração. A oração ela é impressionante, porque a oração nos prepara para enfrentar qualquer situação, circunstância, qualquer gigante, qualquer inimigo, qualquer deserto, qualquer tempestades que venham contra nós. Quando você está de joelhos diante de Deus, você estará de pé diante de qualquer circunstância. Quando você está de joelhos diante de Deus, você estará de pé diante de qualquer deserto e poderá enfrentar todos os seus problemas, todos os seus inimigos em nome de Jesus. Agora, há algo que eu acho muito interessante. A oração de Moisés não eliminou o trabalho de Josué. É isso mesmo. Enquanto Moisés orava no monte, Josué lutava no deserto. E isso me ensina, ou melhor, isso nos ensina um grande ensinamento. Isso nos dá um grande ensinamento. A oração elimina o trabalho, mas ela não elimina o trabalho, mas ela empodera a gente para o trabalho. Lembre-se disso. Esse povo, ele era escravo. Eles não tinham experiências na guerra, eles não tinham lutadores, eles não tinham guerreiros, eles não tinham cavalos, eles não tinham carros. E eles estavam enfrentando um povo que a única coisa que este povo sabia fazer era lutar. Eles eram guerreiros implacáveis, eles eram piratas do deserto, eles eram pessoas sedentas de sangue, eles eram sanguinários, vencedores do deserto. E a minha pergunta para você é: o que fez um povo de escravos vencer um povo de guerreiros? A resposta é a oração. Foi a oração que empoderou Josué e todo o povo de Israel a vencer Amaleque. No entanto, perceba isso, a oração, ela não eliminou o trabalho. A oração, ela não eliminou a peleja. A oração, ela não eliminou a ação, a luta. E às vezes, nós somos carregados de uma falsa crença de que a oração vai eliminar o nosso trabalho. Eu vou orar e eu não preciso fazer nada. Não, irmãos. Você tem que orar e trabalhar. Oração, orar e agir. Ora, ação. Ora e age. Você tem que orar e você tem que lutar. Nesse caso, Moisés orou, Josué lutou e Deus deu a vitória. E deixa eu ser profeta de Deus na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que se você fizer a sua parte orando, se você fizer a sua parte trabalhando, a vitória do Senhor virá sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre os teus negócios, em nome de Jesus. Amém? E o último, Êxodo capítulo 17, versículo 12. A Bíblia diz que as mãos de Moisés ficaram pesadas como uma pedra, e pegaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur levantaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro lado, e assim ficaram as suas duas mãos firmes até que o sol se pôs. Terceiro, se você estiver enfrentando um inimigo, se você estiver enfrentando uma batalha, um problema, lute com seus amigos. Terceiro, lute com seus amigos. Todos nós precisamos de amigos para atravessar os desertos da vida. Todos nós, eu e você, precisamos de amigos para ir à batalha. Todos nós precisamos de amigos para irmos ainda mais longe na vida. Guarde isso no seu coração. Se você quiser chegar rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá com pessoas. Agora entenda isso. Amigos são iguais àquelas pessoas que estavam ali com Moisés nos tempos difíceis, em tempos de batalhas no deserto. E esses amigos eram Arão e Hur. Amigos que levantavam os braços nos momentos mais difíceis da batalha, que levantavam os braços no momento mais difícil do deserto.
E todos nós vamos precisar, em algum momento da nossa vida, de amigos como Arão e como Hur, para levantar os nossos braços no meio das batalhas da vida. Aqueles que nos incentivam a atravessar o deserto, os momentos difíceis da nossa vida. E eu sei que há pessoas que realmente não gostam de receber ajuda. A gente respeita elas. Elas não gostam de receber conselhos de ninguém. Mas a verdade é que eu e você precisamos entender que nós não poderemos atravessar o deserto sozinhos. Nós vamos precisar de amigos, de pessoas ao nosso redor que nos ajudem nos tempos de dificuldade, que nos animem no momento das batalhas, que segurem nossas mãos nos momentos mais difíceis de deserto. Moisés tinha Arão e Hur, mas também Moisés tinha no seu círculo de amizade Josué, aquele que lutou contra os amalequitas no campo de batalha enquanto Moisés orava. E todos nós precisamos entender que nós temos amigos que vão cobrir as nossas costas, a nossa retaguarda, que nos apoiem em nossas batalhas, como Moisés tinha Arão, Hur e também tinha Josué. Sabe a percepção que eu tenho? É que muitas vezes, um testemunho meu, eu orei por um milagre em meio a desertos que eu enfrentei na minha vida. E sabe o que Deus fez? Deus enviou um amigo que me deu naquele momento uma palavra de incentivo, um amigo que naquele momento me deu conselhos importantes, um amigo que eu sei que esteve comigo e sempre estará, um amigo que me ouviu, um amigo que levantou meus braços, um amigo que lutou comigo ombro a ombro a batalha, um amigo que orou por mim e me abençoou. Todos nós precisamos de amigos assim. E entenda isso, nem todos os amigos são iguais. É isso aí, nem todos os amigos desempenham a mesma função, mas todos eles são importantes. Israel derrotou os amalequitas porque Moisés teve as suas mãos erguidas e sustentadas por Arão e Hur. Ele levanta suas mãos, Arão e Hur sustentam. Josué pelejou com as mãos. Cada um dos seus amigos tinha um papel diferente, mas era a força da equipe, a força da unidade, que fez de Israel um povo escravo, vivesse o maior milagre sobre Amaleque, uma vitória nessa batalha, que era um povo guerreiro. E olha só o resultado no versículo 13 de Êxodo capítulo 17. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Como resultado, Josué teve uma vitória milagrosa sobre Amaleque no deserto. A minha mensagem final para você hoje, nesse momento, é que Deus continua fazendo milagres no deserto. Deus continua operando milagres no deserto. Deus continua enviando o pão do deserto, porém Deus também continua dando vitórias no deserto. Aprendemos 3 coisas importantes, 3 conselhos nessa história. Primeiro, aumente a sua perspectiva. Segundo, não baixe as suas mãos, vida de oração persistente e perseverante. E em terceiro lugar, lute com seus amigos. Nós temos que ter amigos e pessoas que nos cercam para enfrentar os desafios e atravessar os desertos da vida em nome de Jesus.